E aí, bora treinar? Alongar esse quadril? Vou dar uma super dica, um super treino, um super alongamento para deixar o quadril super alongado, super deslizante, ó. Separar a parte de cima, a parte de baixo do corpo, que a gente muito precisa disso na dança do ventre, ok? Tronco do quadril, tronco para um lado, quadril para o outro. Vou passar agora e vou deixar aqui para você, aliás, aqui não, lá no grupo do Telegram, exclusivo para mulheres interessadas na dança do ventre, tá? Vai estar lá o treino, o alongamento. Capricha, porque amanhã, na aula de amanhã, sábado, dia 25, às 10 horas da manhã, ao vivo, nós vamos usar muito esse alongamento. Nós vamos usar muito esse quadril, porque amanhã é dia de fazer os movimentos circulares, os oitos, ok? Então a gente vai precisar de alongar bastante o quadril para lateral, separar bastante o quadril do tronco para fazer um círculozão, um oitozão, ó, no capricho, ok? Vamos lá então. Então, primeira coisa, peguem o marco de uma porta da casa de vocês e... É casada? Tem maridão? Mora com o namorado? Fala, não, querido, eu não estou sensualizando, eu estou treinando, ok? Então, pega aqui o marco da porta, separa um pouquinho aqui, ó. Nem tão juntinho, nem separado. Um pouquinho menos do que a linha dos seus ombros, tá? A separação aqui das pernas e dos pés, para dar o apoio correto, mas também dá favorecer o alongamento, né? Pronto, fica bem no meiozinho, apoia com os braços até onde você conseguir encostar, né? Alguns marcos, algumas portas vão ser mais largas, então talvez vocês vão ficar sem conseguir colocar o cotovelo, tá? Essa minha aqui é pequititinha, então eu consigo encostar mãos, punho, até o cotovelo. Me apoiei, me encostei, eu vou realmente segurar, firmar, ó. Tô bem, tá bom? Tô bem agarrada aqui, ninguém me tira daqui, ninguém me tira. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Estou imobilizada na parte de cima, flexibiliza o joelho, lembra, né? Joelho não é esticadão. Deixa eu ver aqui na parede, não é esticadão. Soltou. Amanhã a gente vai rever um pouquinho na aula, mas isso aqui tá lá na primeira aula, tá? Soltou, o joelho tá flexionado, semi-flexionado, né? O que eu vou fazer? Vou começar a empurrar o meu quadril para uma lateral. O máximo que eu conseguir. E isso eu falei lá na primeira aula também. Eu vou alongar bastante essa lateral oblíqua aqui, ok? De cima para baixo. Eu vou separar, é como se eu estivesse empurrando o quadril e empurrando o tronco, cada um para um lado diferente. Deu para ver aí, olha, ficou até legal, ok? Então é isso que eu tenho que fazer, só que óbvio, sem levar o tronco para um lado e para o outro. Então por isso que eu tô segurando aqui. E aí eu vou levar o meu quadril até onde eu conseguir, sem fugir para um lado. Levo para o outro lado, tanto que eu conseguir afastar o quadril, sem eu ir toda para um lado, certo? Então é um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, o outro. Vê que meu braço não mexe, meu tronco não vai, tá? E o joelho, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu falei lá na primeira aula, ele acompanha, óbvio, né, o movimento, mas olha só, olha só. Porque o quadril puxa ele, ok? Para um lado, para o outro. E como eu falei, treino de movimento é você fazer em câmera lenta, exagerado, sentindo bem o alongamento dentro dos seus limites, não é para se machucar. Volta, vê se está encaixado para não amassar a lombar, vai para o outro lado, força um pouquinho dentro do seu limite, se observa, põe o espelho, vê como é que está toda a postura, e aí você começa a movimentar, porque se não puxar no início, se não exagerar no início, depois vai até fazer um movimento, mas não vai ser aquele grandão igual o meu. E aqui é a minha aula, eu tô passando as minhas dicas, o meu jeito, né? Então eu gosto de exagerar e caprichar, porque depois
pouquinho que a gente fizer fica visível já, fica solto dentro de mim, eu não tenho muito esforço. O esforço é agora só no começo, tá? Então, esse foi a parte de baixo. A parte de cima, eu dei dica que a gente pode fazer sentado no chão, porque aí a gente mobiliza a parte de baixo, sentada numa cadeira, e a gente sempre tem que tentar ficar parada a parte de baixo e mexer só a parte de cima. Essa dizem, e eu já percebi, que é a mais difícil entre as minhas alunas. Porque na hora que vai puxando a parte de baixo, o corpo todo vai indo, ó. Eu puxo a parte de cima, aliás, né? Aí o corpo todo quer ir junto. O corpo todo quer ir junto. Não, o quadril, ele tá parado e vai só o tronco. Como que faz isso? Para a perna também. Não é porque o joelho tá semiflexionado que a perna tem que ficar solta. Ela acompanha quando o quadril puxa ela, ó. Porque se eu deixar o joelhão esticado, ó, reduzo, parece um João Bobo dura, tá? Aí solta o quadril, ó, vai muito mais, porque minha perna é puxada. E a perna só consegue ser puxada se eu tô com o quadril, com o joelho solto. Se eu tô com ele travado, minha perna não é puxada, tá? Então, essa é a dica que eu falei muito na primeira aula. Na parte de cima, quando eu mantenho meu joelho flexionado, que é o correto, semiflexionado, a tendência das pessoas é ficarem balangando, levando a perna também. Não, você tem que ter consciência corporal da musculatura da sua coxa, que é ela que leva o seu caminhar, não é joelho, né? Então, você tá com o seu corpo, o peso apoiado na musculatura da sua coxa. É ele que te sustenta e não o joelho, certo? Então, se ele te sustenta, você tem que ter controle sobre ele e firmar ele também. Então, pá, firmou. Tô firmada, tô sentada como se eu estivesse sentada em cima de um banquinho alto, na beiradinha dele aqui, certo? Então, eu tô assentada e firma, isso não sai mais. Aí eu posso usar, se eu for fazer em pé, né? Se eu não for fazer sentada. O mesmo jeito, o marco da porta. Aí, como eu trabalho a parte superior, eu preciso de mais abertura para eu ter equilíbrio, para eu ir muito. Porque se eu fechar muito, eu acabo me desequilibrando, né? E quanto menos equilíbrio eu tiver, mais eu tendo a cair mesmo até o tronco pro lado. E na dança eu falei, a gente não cai o tronco pro lado, isso é ginástica, né? Na dança a gente faz meio que Michael Jackson, a gente leva o ombrinho para um lado e pro outro, tá? É como se tivesse agora me puxando aqui em cima, assim, ó. Uma cordinha me puxa, tchu, outra cordinha me puxa aqui, tchu, tá? É pelo ombrinho, assim, ó. Que a ideia é trabalhar essa parte do busto. Então, para eu treinar no marco da porta, perna aberta agora um pouquinho além da linha do meu ombro. E aí eu firmo a coxa no chão. E aí eu vou tentar encostar o meu ombro lá, ó. Tanto que ele vai até levantar um pouquinho. No começo deixa, não tem problema não. E esse aqui vai querer distanciar um pouquinho. Aí eu posso empurrar, ó, me empurrar a parte de cima. Mas o quadril ficou. Tanto que dá um alongamento assim. Agora vem um alongamento oblíquo também, que puxa a parte de baixo. Quando eu trabalho o alongamento da parte de baixo, ela me repuxa aqui em cima, tá? Então, jogo pro outro lado. Ou, melhor, me empurro pro outro lado. Meu ombrinho levanta, tô tentando encostar ele ali, ó. Esse lado aqui tá me empurrando. Tá vendo? Tô alongando isso aqui, tô separando isso aqui. E assim eu vou indo. Vou alongando, esforçando dentro do meu limite. Encaixa a lombar, senão já tá começando a doer. Aí, pronto. Posso ir mais? Posso. Beleza. Depois eu saio daqui, aí igual eu fiz na aula também, na aula 1. Abro os braços, aqui não vai dar pra vocês verem muito, dá pra ver um lado. Como se estivessem me puxando de um lado e pro outro. Então, me puxando pra um lado, mas aqui não tá dando. Enfim, tá me puxando pra um lado e pro outro. Você fica mantendo o braço alongado assim. Você tem que fazer esse movimento, de te puxarem pra um lado e pro outro, com o braço esticado. Ou, como a gente não dança exatamente com o braço esticado, você pode centralizar aqui, na mão na cintura, né? Porque aí, no quadril, na verdade, porque você usa o ombro. Ombro, ele vai continuar aquela linha reta do cabide, que eu falei também na primeira aula. Ombro, ó, tá vendo? Ombro tá retinho. Esse movimento é uma linha reta, tá? Então, Michael Jackson. Tchum, tchum, tchum. Posso treinar dando uma puxadinha no ombro pra cima pra ele não cair. Então,
tchum. Não é esse contrário. Lembra sempre de ginástica, não é esse. É Michael Jackson, tchum. Ele faz, né? Né? É muito break dele, ó. Então é esse aqui, tchum, tchum. Pronto. Eu quebrei meu tronco aqui, ó. Tchum. Quebrou, tá caindo, né? E a direção é este ombro, ok? Então isso aqui vai alongar distanciamento, vai dar distanciamento do nosso quadril e separação e controle da parte superior e da parte inferior, o bloco inteiro, ok? Como eu falei também na primeira aula, porque a gente separa, a gente tem aqui o quadril, mas tem o bloco dele. A gente tem aqui o busto, que é onde a gente faz os movimentos, mas a gente tem um bloco dele, ok? Então essa é uma super, ultra, mega, max dicas. Gente, essa didática, ela é exclusiva minha. E eu já vi que tem gente copiando por aí desde que eu comecei a dar as aulas. Não tem problema, fico feliz das pessoas terem gostado e visto que realmente é um trabalho muito intenso, muito profundo de técnica, mas não é só técnica, é de consciência corporal. Porque não adianta você dançar e fazer todos aqueles movimentos, porque você não vai conseguir fazer grandes movimentos e você não vai saber o que você está fazendo. Você não vai dominar o seu corpo da mesma forma. Você vai apenas conseguir fazer movimentos já elaborados, sem você ter consciência do que eles são no seu corpo e do que eles te proporcionam, ok? Em todos os níveis, físico, porque isso aqui dá um mega trabalho corporal, né? E atua naquele meu trabalho que eu falei, com os chakras, com a energia, tá? Isso aqui a gente tá mexendo toda essa lateral, mas tem muitas coisas específicas que estão acontecendo aqui, dos elementos da natureza e dos chakras no nosso corpo atuando, emoções, ok? Pensamentos, enfim. Então, treina e eu te espero amanhã lá.